pessoal, vamos lá então agora alguns tipos de concentração. Os dois mais importantes estão aqui, concentração comum e a concentração molar. Concentração comum, galera, é muito fácil. Como eu disse na introdução dessa aula, ela é expressa em gramas por litro. Tem muita gente que gosta de trabalhar aqui com fórmulas. Eu não aconselho. Primeiro, porque cada tipo de concentração vai ter uma fórmula diferente. E os vestibulares, em sua maioria, não dão essas fórmulas. Vai decorar a fórmula? Vai se preocupar em decorar? Já tem tanta coisa que a gente tem que decorar. Minha sugestão, faça tudo por regrinhas de 3. Isso aqui, com uma regra de 3, tu resolve. Fica para nós, quem está no ensino médio, quem está querendo agora passar no vestibular, a obrigação que tem, mínimo que tem que saber é resolver uma regra de 3, não é mesmo? Então vamos lá. Por exemplo, vamos supor que eu vá dissolver 200 gramas de um certo soluto, sal, um ácido, o que quer que seja, em 250 mililitros. Primeira observação, não são 250 mililitros de água. Esse volume, quando é dado, é da solução. Já repararam que quando a gente joga, por exemplo, uma coisa bem visível, quando a gente coloca Nescau no leite, ele aumenta um pouquinho o volume? Pois é, no caso do Nescau, que nem chega a ser uma solução, é mais visível. Então a gente percebe a alteração do volume. Então esse volume que está indicado é o volume da solução toda. Tá, dependendo do soluto e da quantidade que tu vais colocar, tu vai dissolver ali um pouquinho de soluto, essa variação do volume pode ser irrisória. E normalmente a gente desconsidera essa diferença. Mas, por definição, a gente tem que levar em conta. O volume dado não é a quantidade de água, é da solução, já incluído o soluto. Então nós temos 200 gramas de um soluto qualquer, dissolvido em 250, um copo, tá? Então é muito soluto. Essa solução vai estar muito concentrada. Não é qualquer soluto, por exemplo, que eu vou conseguir dissolver desse jeito. Qual vai ser a concentração comum dessa solução? Bom, eu dissolvi, vamos botar uma regrinha de 3. Eu dissolvi 200 gramas desse soluto em 250 mililitros da solução. Eu quero saber quantos gramas do soluto tem a cada litro da solução. Então o que eu vou fazer? Se em 250 mililitros eu tenho 200 gramas, em 1 litro, alguém aí não sabe que 1 litro são 1000 mililitros? Então, em 1 litro, eu tenho quantos gramas? E temos uma regrinha de 3. E aí a gente vai descobrir o valor aqui. Olha o detalhe. 250 é 1/4 de litro. Se tu já consegue perceber isso, tu já sabe que esse número é 4 vezes maior, regrinha de 3 a gente faz assim quando dá. Se esse número é o quádruplo deste, esse valor também vai ser o quádruplo. Então eu vou ter 800 gramas. 800 gramas em 1 litro. Logo, a concentração dessa solução é de 800 gramas por litro. Reparem numa vantagem desse tipo de cálculo, de fazer na regra de 3 e não na fórmula. Eu não preciso me preocupar em fazer uma conversão de unidades. Eu não preciso transformar isso aqui em 0,25 litros. É desnecessário. Por que é desnecessário? Eu só tenho que lembrar que 1 litro são 1000 mililitros. Qualquer que seja a unidade, eu vou colocar aqui o valor correspondente a 1 litro. E se ele te der a concentração e pedir a quantidade de soluto, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, ele me deu aqui embaixo, ele me deu uma solução cuja concentração é de 30 gramas por litro. E ele quer saber qual a quantidade de soluto eu vou ter em 300 mililitros. 300 mililitros. Eu tenho 300 mililitros dessa solução, que pode ser um remédio, uma bebida, o que quer que seja, cuja concentração de determinada substância, por exemplo, a concentração de refrigerante, de açúcar no refrigerante, sei lá, é 30 gramas por litro. Eu vou tomar 300 mililitros, um copão. Qual a quantidade desse soluto que eu vou ingerir? Vamos lá. Se em 1 litro, de novo, já que aqui o volume em mililitros, coloco 1000 mililitros. Em 1 litro eu tenho 30 gramas. Foi o que ele disse aqui, 30 gramas por litro. 300 mililitros, eu vou ter quanto? Faz a regrinha de 3, esse vezes esse dividido por esse, sai cortando zero se achar que deve, e eu vou ter aqui então 9 gramas de soluto. Reparem, por favor,
A importância também, embora os cálculos sejam muito simples, e na maioria dos vestibulares as continhas em si são simples, o que a gente tem que perceber tem que saber criticar os valores. Repara, 300 é menos de meio litro, então o resultado tem que ser menos do que a metade disso. Criticar os valores também ajuda bastante. Se a gente erra uma vírgulazinha, um cálculo, uma coisa, e depois comete um erro grotesco e não percebe. Concentração comum. E a concentração molar? A molaridade, que muita gente tem medo e medo injustificado. Como é que a gente resolve? O mesmo princípio. Só que aqui o que eu quero saber é quantos gramas por litro. E aqui a unidade vai ser mol por litro. Então, por exemplo, nesse caso ele tem que me dizer qual é a substância. A fórmula depende do momento do curso em que está sendo cobrado isso. A gente tem que saber o nome de alguma substância, a gente tem que saber a fórmula daquelas substâncias. Se ele falar, tem-se uma solução de ácido sulfúrico, obrigação tua, meu querido, saber que ácido sulfúrico é H2SO4. Se já passou pelo primeiro ano do ensino médio, tem que saber que ácido sulfúrico é H2SO4. Então ele vai dissolver 4,9 gramas de ácido sulfúrico em 200 mililitros da solução. Qual vai ser a molaridade? Repara que se ele tivesse pedido a concentração em gramas por litro, fazia aqui uma regra de 3. 4,9 em 200, quanto em X? Mas ele não quer saber quantos gramas por litro, ele quer saber quantos mols por litro. Então, primeira coisa, vamos descobrir quantos mols tem aqui. Vamos lá. Na tabela periódica, a gente pega as massas atômicas do hidrogênio, que é 1. Só consultar. Dá uma pausa aí agora, vai lá, consulta, pega a tabela periódica e pega as massas atômicas deles aqui. É 1, são 2 átomos de hidrogênio. Tu vai somar com a massa atômica do enxofre, 32. Vai somar com a massa atômica do oxigênio, que é 16, vezes 4. São 4 átomos de oxigênio. A soma disso vai dar 98. Isso que tu tirou da tabela periódica é a massa de 1 mol. Ou seja, a gente fica sabendo que 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramas. A gente usa a expressão pesa, a gente sabe que não é peso, é massa, mas não tem problema. Se 1 mol são 98 gramas, quantos mols eu vou ter em 4,9 gramas? Faz a regrinha de 3. Esse número aqui, se fosse 49, era metade. 4,9, 0,05 mols. É a quantidade do soluto que eu dissolvi. É a resposta? Não. Essa é a quantidade que eu dissolvi em 200 mililitros. Então eu tenho 0,05 mol em 200 mililitros. O que eu preciso saber? Quantos mols eu tenho a cada litro. Pronto. Se em 200 mililitros eu dissolvi essa quantidade em mol, que foi o valor que ele me deu, em 1 litro eu vou ter quanto? Mais uma regrinha de 3, o X vai ser 0,25 mol. Aí olha só, qual vai ser o resultado? Vou me abaixar aqui para ficar melhor, para vocês perceberem. 0,25 mol em 1 litro. Eu posso dizer então que essa concentração, pode usar o C, normalmente a gente usa M, mas pode usar o C. 0,25 mol por litro. E também pode aparecer 0,25 molar. Apareceu a palavra molar, por favor entenda como sendo a mesma coisa que molaridade. Quer dizer que a molaridade é 0,25. 0,25 mols por litro. E ó, está meio que em desuso, mas ainda vocês podem encontrar também essa representação, M maiúsculo. Galera, apareceu M maiúsculo, quer dizer mol por litro. Beleza?